Bom, estudos administrativos, direito administrativo de atos administrativos, pro TRE São Paulo, sobre a classificação dos atos administrativos. Os critérios para a classificação dos atos administrativos são inúmeras, tendo em vista as diversidades doutrinárias acerca do assunto. Nosso estudo se baseia em três autoras, Lopes, Quanto aos destinatários, atos gerais e atos individuais. Ou atos gerais ou regulamentares são os dirigidos a destinatários indeterminados. Interessante. Deixa eu escrever isso. Indeterminados. Para todo mundo, certo? Destinatários indeterminados. Com finalidade normativa alcançada a todas as pessoas que se encontram na mesma situação e trazendo em conjunto abstrato a impessoaria pessoal semelhante aos da lei, quando os efeitos externos dependem da publicação do órgão oficial para que produzam seus resultados jurídicos. Exemplo, regulamentos, instruções normativas, edital de concurso público, circulares e ordinários. Interessante. Atos individuais são os que se destinam às pessoas determinadas. Pessoas determinadas. E produzem efeitos jurídicos no caso concreto, e podendo abranger um e vários sujeitos, desde que individualizados. Nessa caso, podemos afirmar que o ato individual e singular se o destinatário é um só. Exemplo, ato de nomeação de titular de cargo público ou plural, quando são vários os destinatários. Exemplo, ato de classificação de aprovados de concurso público. Que legal! Vou passar no concurso público. Quando de efeito externos, os atos individuais entram em vigor pela publicação no órgão oficial. Se de efeito internos e restritos a seus destinatários admitem comunicação direta para início de sua execução. Exemplo, decretos de desapropriação, outorgas de licença, permissão e autorização, nomeação e exoneração. Autorização, nomeação e autorização, etc. Segundo ponto dessa classificação. Isso aqui é, anotar de novo, classificação. Ao quanto à abrangência dos efeitos, ou quanto ao alcance, quer dizer, classificação quanto ao alcance, atos internos e atos externos. Alcance de atos externos são aqueles em que têm como destinatários os órgãos dos agentes administrativos, produzindo efeitos apenas no interior desta e não se dirigindo a terceiros. Podem ser revogados ou modificados a qualquer tempo, por exemplo, a ordem de serviço, memorando, etc. E os atos externos ou atos de efeitos externos são os que se destinam a produzir efeitos além do interior da administração pública, alcançando por conseguinte terceiros. Tais atos, pela sua destinação, só entram em vigor depois de oficialmente publicados, dado o interesse do público no seu conhecimento. Exemplo, admissão, naturalização de estrangeiro, etc. Quanto ao objeto, quanto às prerrogativas com que atua a administração. Essa é a classificação de objeto. Atos de império ou atos de gestão. Os atos de império são aqueles que a administração pratica no gozo de suas prerrogativas e privilégios de poder público, em posição de supremacia perante a administrado. Vou anotar essa marca de imposição de supremacia. Em posição de supremacia perante o administrado, impondo-lhe atendimento obrigatório independentemente de autorização judicial. Exemplo, desapropriação, interdição e de atividade. E os atos de gestão são aqueles praticados pela administração sem as prerrogativas de potestade. Isso que está escrito aqui, potestade. O que é potestade? Não sei, professor. Google Sensei, Google Mestre. Professor Google, mestre da universo, Google, me ensine o que é potestado. Potestado. No Google. Sabe, às vezes, na verdade, muitas vezes, não tem respostas. O Google fica dando só ads. Potestade. Potestade, olha, apareceu. É o atributo de condição de quem manda. Impõe sua vontade, poder, potência ou força. Potentado é mandar, sem as prerrogativas de mandar, de potestade da população, o poder de que eles podem impor a vontade, entendi. Ou seja, se um ato é imperioso é porque eles têm poder de mandar, mas se eles fazem um ato de gestão é quando eles não tinham lá, eles não tinham mais o poderzinho de mandar que eles tinham agora há pouco. Né? Em situação de igualdade com a particulares para a conservação do desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços. Exemplo, aquisição de bens. E o terceiro, olha, tinha o terceiro de ato quanto ao objeto, classificação de objeto, sobre os atos de expediente. São aqueles praticados no desenvolvimento rotineiro das atividades administrativas sem caráter vinculante e sem forma especial. Isso é o despacho. Próximo, classificação. Sobre o quanto ao regramento ou quanto ao grau de liberdade. Não tem nem ideia o que é isso aqui. Ah, apareceu uma coisa que eu já ouvi falar. Atos vinculados.
Atos discricionários, também já ouvi falar disso. Sobre a vinculação e discricionariedade. Eu nunca ouvi falar de uma particular de estudo entre os dois. Então vamos ver o que é isso aqui. Atos vinculados ou regrados são os que a administração pratica sem margem de alguma de liberdade. Para decidir, pois a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. A administração edita-o sem qualquer avaliação subjetiva, exemplo, a licença para edificar aposentadoria por tempo de serviço. Atos discricionários são que a administração pode praticar com certa margem de liberdade para decidir se a administração edita-os depois de uma avaliação subjetiva quanto à conveniência. A administração edita-os depois de uma avaliação, né? Discricionariedade, né? A decisão. Conveniência, oportunidade, necessidade de sua prática e mérito. Legal. Ato discricionário não se confunde com ato arbitrário, pois a discrição é a liberdade de ação dentro dos limites da lei. Arbitrária é a ação contrária ou excedente da lei, exemplo, permissão de uso de bem público e alvará de autorização para porte de arma. Vinculação e discricionariedade. Não há ato propriamente discricionário, mas apenas discricionariedade por ocasião de prática de certos atos, isto porque nenhum ato é totalmente discricionário, pois está sempre vinculado em relação ao fim de competência. Ao menos, o que há é exercício do juízo discricionário quanto à ocorrência ou não de certas situações que justificam ou não certos comportamentos e opções discricionárias quanto ao comportamento mais indicado para dar cumprimento ao interesse público no caso concreto dentro dos limites em que a lei faculta a emissão desse juízo ou desta opção. A discricionariedade existe única e tão somente para o proporcionar em cada caso a escolha da proveniência que realiza superiormente o interesse público. Não se trata de uma liberdade para a administração decidir a seu talento, mas para decidir de modo que tome possível o alcance perfeito do objeto da lei. E a quinta classificação, não, tem mais classificações aí. A quinta classificação é quanto à formação ou quanto à composição de vontade. Tem os atos simples, os atos complexos e os atos compostos. Já ouvi falar de todos esses caras. Atos simples são os que decorrem da declaração de vontade de um único órgão. Agora, só de falar isso eu já entendi, lembrei de todos os restos. Ato complexo, ato composto, eu me lembrei de tudo. Tipo, eu tinha esquecido o que era simples, composto e complexo, mas agora que eu li, só primeiro eu lembrei de tudo. Lembrei de tudo. Eu sei o que é ato complexo, eu também sei ato que é o composto. Legal, né? Mas vamos ler só aqui para explicar direito. Seja uma unipessoal ou colegiado. Nomeação feita pelo presidente da República, decisão de um conselho, acordão de tribunal. Atos complexos são os que formam pela conjunção de vontades de mais de um órgão administrativo. Vontades dos demais do órgão administrativo. Sejam eles singulares ou colegiados, as vontades são homogêneas e se unem para formar um único ato. Um exemplo é a investidura de servidor, que é a nomeação do ato de chefe do executivo, e a posse do exercício são dados pelo chefe de repartição também. Quinto constitucional. Está no artigo 94C, o quinto constitucional. Sobre os atos compostos, são os que resultam da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, por se tornar inexequível. Mas depende da verificação por outro, por parte se torna exequível. Exemplo, a nomeação do Procurador-Geral da República depende da prévia aprovação do Senado. 128, partícula 1, capítulo da CEP. Próxima classificação, sexta. A sexta classificação é sobre os efeitos. Quais são os efeitos? Paralelo Meirelles quanto ao conteúdo. Os efeitos de atos constitutivos e os efeitos dos atos declaratórios. Os atos constitutivos são os que criam, modificam ou extinguem um direito. Vou marcar só essa parte aqui de um direito. Extinguem um direito. Ou uma situação jurídica individual para seus destinatários em relação à administração. Licenças, nomeações de servidores, sanções administrativas. Sobre os atos declaratórios, são as que visam preservar direitos afirmando a persistência de uma situação de fato de direito. Exemplo, admissão, licença, homologação, isenção e anulação. E a última, finalmente chegou na última classificação, quanto à eficácia. Que é eficácia, meu? Não sei. São os atos válidos e os atos nulos. Deixa eu falar disso também. Atos válidos são os que convém à autoridade competente para praticá-los e contêm todos os requisitos necessários à sua eficácia. E os atos nulos são os que nascem afetados por vícios insanáveis, por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos ou no procedimento formativo. Por serem ilegítimos ou ilegais, não produzem qualquer efeito válido entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei.
Yay! Au! Próximo conteúdo é sobre as espécies dos atos administrativos.